Vamos buscar a direção de Deus. Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. Deus cheio de compaixão. Deus cheio de amor. Deus de perdão. Eu recebi um vídeo hoje lindíssimo demais da irmã Lena. E este vídeo traz a oração do Pai Nosso, a oração dominical e outros nomes que esta oração tem. E traz a oração que Jesus fez, nos dando como modelo, como base para as nossas orações. Traz a oração bíblica e traz os acréscimos a esta oração feita pelo homem. Mas coisa muito bonita e que todos nós deveríamos, sem dúvida nenhuma, conhecer. Para vermos a grandeza, a maneira que o vídeo foi feito, nos mostra como Deus é grande, como Deus é bom, né? E como Deus se preocupa com a gente. O que nós somos, né? Nós somos tão insignificantes perante a grandeza de Deus. Por que Deus precisa se preocupar comigo, com você? Coisinhas. Aos olhos de Deus nós somos tão pequenininhos como aos nossos olhos é uma formiga, dessas formigas de açúcar. E Deus ainda assim se preocupa conosco. É maravilhoso a gente ver a grandeza de Deus e o amor que Ele tem pela sua criação, que somos nós. E nós, Senhor, nesta manhã, aprendendo contigo, mais uma vez, nada queremos pedir, porque o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Nós só queremos te agradecer, dizer: graças nós te damos, ó Pai querido, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Nós rendemos graças ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecermos a Tua vontade e a vivermos a Tua vontade nas nossas vidas. Esta é a oração que nós fazemos de abertura desse culto. Recebe a nossa adoração e a nossa oração e o nosso culto no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos abrir a Bíblia nesta manhã. Aqui no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 27. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 27. Vamos pregar a palavra de Deus.
Se você tem a sua Bíblia, eu quero convidar você, irmão, irmã, para você abrir a Bíblia e ler junto comigo. É importante que você leia a Bíblia, irmão. Algumas vezes a programação só serve para que algumas pessoas passem a ler mais a Bíblia Sagrada, mas aí já serve para muita coisa. Tá certo que tem pessoas que leem e não entendem, porque sempre leem já com uma predisposição de entendimento, não leem como Jesus falou certa vez, né, das crianças. A criança sempre quer aprender, os adultos querem ensinar para aquilo que já está escrito. Né? Os adultos querem provar que aquilo que eles acham é a verdade. Então, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas creem e querem buscar na Bíblia fonte, base, alicerce para a crença deles. Eles não querem ler a Bíblia para crer, mas querem sustentar a maneira que eles creem na Bíblia. E aí encontra uma ou outra passagem que lhes dá sustentação, esquecem que existe mais 4, 5 que falam do mesmo assunto, né? E a Bíblia tem que ser conhecida na sua totalidade. Mas se você puder ler comigo, leia. Nem que sirva este momento aqui só para você abrir a sua Bíblia e ler. Não tem problema. Já estará servindo para muita coisa. Agora, se você não puder ler, então eu convido você para ouvir. Ouça. Eu vou ler do jeitinho que está escrito aqui. Não quero te convencer de nada. Aliás, eu não tenho pretensão de convencer ninguém de nada. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E ele tem, às vezes, dificuldade para convencer algumas pessoas. Não tenho. Os meus argumentos seriam fraquíssimos, né, para convencer você. Você sabe que a fé, a Bíblia nos ensina que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, existe o selo do Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? O que é? Biblicamente, o selo do Espírito Santo é a presença, a garantia de que o Espírito Santo de Deus está em você, mora em você. O selo do Espírito Santo, assim como quaisquer selos, é uma garantia. Você compra um azeite, por exemplo, na parte de cima, onde você abre,
tem um selo ali, né? A embalagem é o próprio selo, às vezes. Aquela parte que você abre para poder colocar o azeite, ela funciona como um selo. Por quê? Porque ela garante que o produto está lá dentro, inviolável. Você compra, eu estou falando em coisas que você compra porque eu quero falar das coisas do dia a dia, que é fácil para você me entender. Você compra uma torrada no mercado e a embalagem vem fechada. Aliás, é difícil de abrir, né? Você tem que pegar ali e puxar aquele negocinho assim por volta, aquela fitinha vermelha. Aquilo é o selo. Selo não é somente aquilo que vai em carta, né? Selo é aquilo que deixa o que está dentro inviolável. Não pode ser violado, não pode ser tocado, não pode ser mexido. E Jesus recebeu o selo do Espírito, ele foi o primeiro a receber. Não que o Espírito Santo de Deus não agisse lá no Velho Testamento. Não é isso que eu estou dizendo. Quando eu digo que Jesus foi o primeiro, ele foi o primeiro a ter da forma que nós temos hoje, através do selo. O Espírito Santo agia no Velho Testamento. Ele não morava nas pessoas. Vamos deixar isso claro. Né? Senão, daqui a pouco eu tenho que escrever aí uma lauda explicando que o Espírito Santo sempre agiu. Mas não da forma que age hoje. Hoje nós somos templo, morada, a partir de Jesus. E Jesus foi o primeiro a receber este selo do Espírito Santo. Foi isso que nós lemos aqui. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. E está este texto tratando do Filho do Homem, que é Jesus, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Confirmou o Filho do Homem, Jesus, selando-o, sendo ele o primeiro. Jesus é as primícias em muitas coisas, inclusive o primeiro a ser a morada do Espírito Santo. E todos os cristãos, querido irmão, querida irmã, todos nós temos o selo do Espírito Santo. Nós somos invioláveis. Por causa disso que eu citei o azeite, mas um refrigerante também, né? A tampinha do refrigerante, você não tem que virar com um pouquinho mais de força, é um lacre, é um selo. Por causa disso que este humilde servo do Senhor afirma categoricamente, fundamentado nessas coisas todas que a Bíblia diz, que um cristão não pode ficar possuído, porque nós somos selados pelo Espírito Santo, nós somos invioláveis. Como é que você vai mexer dentro da embalagem de uma torrada? A não ser que você abra, viole a embalagem. Como é que você vai mexer lá dentro do azeite que está no vidro que você comprou no mercado? A não ser que você viole. E o que viola? Não é viola de tocar, não. É viola de violar, do verbo.
o cristão? No pecado. Nós somos selados, como Cristo foi. Nós não podemos ser tocados pelo diabo, a não ser que Deus o permita, como é um caso específico. Veja bem, a Bíblia, ela existe para nos mostrar determinadas coisas. Então existem coisas que são pontuais na Bíblia, são específicas. O caso de Jó, por exemplo. Que outro caso tem? Ou que outros casos no mesmo nível do caso de Jó? É específico. Às vezes o Senhor Deus permite uma ação maligna nas nossas vidas. Permite. Claro que permite. Mas violar, não, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. E todos os cristãos recebem o selo. Não foi só Jesus. Jesus foi o primeiro que foi selado pelo Espírito Santo, conforme João capítulo 6, versículo 27. Mas todos nós, eu, você, todos nós temos o selo do Espírito Santo. Nós não precisamos buscar o Espírito Santo. Quando nós recebemos a salvação de graça, não quer dizer somente que você não pague, quer dizer pela graça de Deus. Deus não precisava nos dar salvação nenhuma. Já havia um aviso para não pecarmos, para ficarmos inteiros, íntegros em Deus. Nós pecamos. Quando eu digo nós, eu estou dizendo os humanos, né? Pecamos por livre e espontânea vontade. Mas o Senhor preparou para cada um de nós a salvação de graça, por graça. Então, quando nós recebemos esta salvação por graça, de graça, nós recebemos junto com a salvação, mas não é só uma maneira de dizer, porque a salvação é exatamente a presença do Espírito Santo em nós. Então a gente diz assim: olha, você é salvo, você recebe o Espírito Santo, você tem os seus pecados perdoados. A gente divide isso como se fossem várias fases ou facetas, mas não é. É tudo a mesma coisa. Ninguém pode ser salvo se não tiver os pecados perdoados. Então é tudo a mesma coisa. E quando nós somos salvos, somos livres dos pecados cometidos, nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Ninguém tem que sair correndo aí, buscando selo, fazendo campanha e não sei o que, essas coisas aí. A Bíblia nos ensina isso. A doutrina bíblica, a doutrina do Espírito Santo, o que é a doutrina? É o ensinamento sobre o Espírito Santo, nos ensina isso. Isso deveria ser ensinado para todos os cristãos. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito
Espírito em nosso coração. Então você que está ouvindo esta programação, você que está vendo através do Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo através do Facebook. Você tem em você o Espírito Santo. E o Espírito Santo se sente alegre, feliz em ouvir a palavra de Deus. Porque Ele é a própria palavra. Porque Ele é o próprio Deus. Quando nós cultuamos a Deus, quando nós pregamos a verdadeira palavra de Deus, nós estamos falando das coisas do Espírito. Donde se conclui, são conclusões que aqueles que leem a Bíblia, estudam a Bíblia na sua totalidade, daqueles que não buscam a Bíblia Sagrada, simplesmente para confirmar a sua maneira de pensar, mas pensa através daquilo que aprendeu na Bíblia. Tem diferença? Claro que tem. Né? Tem gente que aprende as coisas dentro das denominações, depois, quando é confrontada, tem que sair correndo na Bíblia para buscar sustentabilidade na Bíblia daquilo que ele acredita. Eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Eu acabei de falar para você que aquele que verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus tem alegria em ouvir a palavra de Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo se incomodam, não gostam, preferem outras coisas, preferem não ouvir nada. Vamos ler sobre isso? Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Olha o que está escrito. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Tudo que eu falei está aqui, ó. A pessoa ouve a palavra, que é o Evangelho, que é o que salva, e ela aceitando, não é só ouvir, né? Ela tem que ouvir, aceitar, reconhecer. Ela recebe o Espírito Santo, recebe o selo, passa a ser inviolável. Mas não, ser inviolável não quer dizer que você não possa ser levado a ter pensamentos pecaminosos. Tem gente que, quando eu falo isso, já logo acha uma passagem na Bíblia de Satanás tentando alguém. Satanás tentou Pedro e não sei o quê. Você falou que não? Não, peraí. Eu estou falando de inviolabilidade. Jesus tinha o selo, mas Jesus foi tentado até na hora da morte. E ele mostra isso na própria oração que ele faz no monte, chamada de oração do monte, oração sacerdotal, oração dominical, Pai Nosso, tem um monte de nome. Ele foi tentado até ali. E ele era selado pelo Espírito Santo, ele foi o primeiro. Ser selado quer dizer que você é inviolável. Mas não quer dizer que você não é tentado. Não quer dizer que você não tenha pensamentos impuros, pensamentos
que podem levá-lo a pecar. Você é inviolável. O demônio, Satanás, o diabo, não pode possuir o seu corpo, fazer de você um fantoche. Não, isso ele não pode. Porque você é templo, você tem o selo do Espírito Santo. Mas ele pode ficar lhe tentando, buscando caminhos para lhe levar ao pecado. E Jesus fala: olha, afasta de mim esse cálice. Não, mas seja feita a tua vontade. Todos nós somos tentados. Não existe sobre a face da terra uma pessoa que não é tentada, que não tenha pensamentos, né? Existe um ditado judeu que diz assim, eu não sei exatamente as palavras desse ditado, mas eu sei o contexto desse ditado. Algumas pessoas durante um tempo até chegaram a dizer que isso estava na Bíblia. Obviamente não está na Bíblia. É um ditado popular judeu que diz que você não pode impedir as andorinhas de voarem sobre a sua cabeça. Ou os pássaros, né? Você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazerem ninho na sua cabeça. E esse ditado é completamente pertinente à coisa do selo do Espírito Santo em você, mesmo selado, e principalmente selado, você pode continuar sendo tentado pelo diabo. Porque neste ditado, o mal, o diabo, ele representa os pássaros, que eles podem ficar voando sobre a sua cabeça, não tem como impedir. Como é que você vai impedir? Agora, eles sentarem, pousarem, fazerem ninho, aí não, aí é coisa sua, aí você pode impedir. Entendeu? Então você vai continuar sendo tentado, minha irmã sendo tentada, você vai continuar tendo pensamentos que você vai falar, meu Deus, esses pensamentos, vai continuar. Mas qual é a atitude do verdadeiro cristão? É não ceder a esses pensamentos, é não deixar que eles façam parte da sua vida. Porque aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele sabe que ele tem compromissos com a verdade que é a palavra de Deus. A verdade não é aquilo que eu digo, não é aquilo que o A, o B, o C diz. A verdade é aquilo que está escrito aqui, né? Nas suas diferentes passagens, nos seus diferentes textos. A verdade é isso. E nós temos que insistir para viver a verdade. Por quê? Nós temos o selo. Satanás não pode vir sobre nós, tomar o nosso corpo, fazer de nós instrumento para nada, a não ser que a gente permita. Então, essa coisa, por exemplo, de que, pastor, isso não é bem assim, eu já ouvi isso várias vezes, não é bem assim não, porque, olha, aquela irmã lá da igreja, 30 anos na igreja, e o diabo foi possuída, ela estava possuída, 30 anos que ela não era cristã, não foi crente.
Eu já falei isso várias vezes e vou repetir, ninguém tem algo visível de que ele é salvo ou não. Nós temos isso no mundo espiritual, né? Mas no mundo físico, não. Porque podemos ser hipócritas ao ponto de enganarmos muita gente por muito tempo. Nós só não enganamos a Deus. Por que nós não enganamos a Deus? Porque o julgamento está suspenso, esse julgamento final, que na verdade não é um julgamento, né? A palavra que se usa na nossa tradução bíblica é julgamento. Mas tudo já está julgado. Não há nada para ser julgado. Porque à luz da palavra de Deus, o certo e o errado já está julgado. É apenas a leitura da sentença. Então, quando diz que o julgamento que está por acontecer, na verdade é a leitura da sentença. Porque cada um de nós é julgado pela palavra, é a palavra que diz. Então, já está julgado. E até que todos os fiéis tenham recebido o selo, esta leitura da sentença está suspensa. A própria Bíblia diz isso. Até que tenha entrado o número de salvos, o julgamento está ali. A leitura da sentença está ali esperando isso. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Vamos aqui, Apocalipse 7, 3. Só pedir um pouquinho de paciência, porque essa Bíblia aqui tem umas folhas tão fininhas e elas ficam grudadas, e se eu não manusear com cuidado, elas dobram, aí fica muito feia depois. Apocalipse 7, 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. É claro que isto daqui está se referindo a algo que está previsto para um período chamado de tribulação. É óbvio isso. Mas nos deixa claro que existe um determinado número, que nós não sabemos qual é, uma determinada quantidade de pessoas que serão salvas. E que elas vão receber esse selo. E até que este selo não seja colocado hoje ou durante a tribulação, como está neste caso aqui de Apocalipse 7,13, que é específico para a tribulação, o julgamento não vai acontecer, a sentença não será lida. Então, o cristão recebe o selo. Que recebe o selo, não há mais o que discutir. Né? Continua fazendo busca do Espírito Santo. Quem quer, sei lá o que, eu não sei mais o que as pessoas querem, eu não sei o que elas, eu não sei, sinceramente eu não sei, né? Porque enganar é muito pouco. Ter ignorância bíblica já é insustentável, porque todo mundo tem a Bíblia. Todo mundo tem. Então eu não sei o que essa gente na realidade espera. Eu quero dizer que eu, você, nós somos
presença do Espírito Santo. Se eu estou nesta manhã pregando a palavra de Deus, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou melhor, não. É porque o Espírito Santo de Deus nos move a esta obra de pregar o Evangelho. E o Espírito Santo de Deus move você a ouvir o Evangelho. É isto, dentre outras coisas, que o Espírito Santo faz por cada um de nós. Ele nos impele, ele nos leva a pregar e a ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai falar para você, não, olha, não prega nada não, deixa para lá, que se exploda cada um. Não, o Espírito Santo de Deus nunca vai falar isso. O Espírito Santo de Deus nunca vai falar para você, quando tem alguém pregando a palavra, verdadeiramente a palavra, artigo raríssimo nos dias de hoje, olha, não ouve não, viu? Então é o Espírito Santo de Deus que nos leva a pregar e a ouvir a pregação da verdadeira palavra. Como existem aqueles que não pregam a verdadeira palavra, eles existem porque existem aqueles que não ouvem a verdadeira palavra, porque não sabem distinguir o que é palavra e o que não é palavra. Infelizmente, né, neste país que a gente vive, neste mundo que a gente vive, principalmente nesse país, né, uma grande parte das pessoas, a maioria, não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Sabe? Infelizmente. Pessoas que têm orgulho, eu não sei de quê. Não sabem. Olha, não saber qual que é a mão direita, qual que é a mão esquerda é o fim da picada, mas a maioria não sabe. Então, a maioria não sabe aquilo que é evangelho, aquilo que não é, aquilo que é verdade, aquilo que não é. E por não saber, muitas vezes combate o verdadeiro evangelho e aceita o falso evangelho. Mas aí é um outro assunto que cada um vai responder para Deus. Num determinado momento, cada um vai responder das suas obras, daquilo que fez e daquilo que não fez. Por enquanto, tenha a consciência bíblica de que você, meu irmão, minha irmã, salvo, é selado com e pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, querido e poderoso Senhor da glória, te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é bom, porque o Senhor fez este dia existir e porque o Senhor permitiu que nós existamos neste dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos porque pudemos hoje aprender juntos
ou até confirmar juntos. Isso nos traz uma profunda alegria que somos selados, lacrados pelo Espírito Santo do Senhor desde a nossa conversão. Nós somos invioláveis. O mal pode nos rondar, pode estar ao redor e ao derredor, mas ele não pode estar em nós. Por livre vontade dele, a não ser que nós venhamos a permitir. Nós te glorificamos, ó Deus Todo-Poderoso, te exaltamos e te agradecemos por esta dádiva do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Livra-nos, ó Pai querido, de toda forma que o mal assume. E nós te glorificamos e te agradecemos no nome do Cristo Salvador Jesus. Amém.